Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos 28 e nós vamos ler do versículo 7 até o 9. Se você preferir, só escute. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Eu te louvo de um modo muito especial, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de mim. Eu te peço uma bênção especial para cada uma dessas irmãs que estão aqui de modo presencial e também para todos que estão ouvindo ou que ouvirão por meio do vídeo. Que essa palavra acalente os corações. Muitos de nós estão precisando de um abraço de Deus, de um toque de Deus numa área específica da vida, que só o Senhor sabe. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada um de nós que ouve hoje essa palavra, e que o Senhor abra os olhos e os ouvidos espirituais de cada um de nós, para que possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, peço desculpas pelo estado de alma hoje. Hoje está bem difícil o dia, mas pela graça eu vou entregar aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada uma de nós. O desejo do nosso coração é trazer encorajamento a todos que ouvem essa palavra, sobretudo no meio das lutas que a maioria de nós está enfrentando, e ao mesmo tempo que sejamos levados à prática da súplica, já com ações de graças, como fez o salmista aqui no texto lido. Este salmo de número 28 mostra o salmista Davi, mais uma vez, numa situação difícil, pedindo socorro a Deus. E assim como o salmista, está a maioria absoluta de nós. Se você fosse parar agora, se nós fôssemos parar agora para ouvir as inquietações, as agonias, as súplicas de cada uma das pessoas que ouvem essa palavra, certamente nós nem sairíamos daqui hoje, porque são muitas as lutas. A razão que levou o salmista, o problema que levou-o a clamar ao Senhor, é desconhecida, mas envolve pessoas ímpias, dissimuladas, que fingem ser amigas e na verdade procuravam arruiná-lo. Parece que mudam-se os cenários e os protagonistas, mas o enredo continua o mesmo. Nesses dias, além das lutas com a impiedade que tem se tornado cada vez mais violenta, há bem pouco tempo ainda estamos lutando contra esse vírus que está aí
e tem atingido muitas pessoas. Nunca foi tão necessário manifestarmos uma confiança irrestrita no nosso Deus. Se alguém me perguntasse há 3 anos passados, se depois de tudo que aconteceu com a partida de Malta, eu ia conseguir subir aqui e entregar a palavra, certamente eu diria que, humanamente falando, não. Mas estar aqui hoje, de um modo muito especial, testifica daquilo que Deus faz nas nossas vidas. O Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. E eu repito, apesar de todos os pesares, mas sobretudo apesar de nós, porque não há meritocracia, não há méritos humanos nisso, mas há a suprema misericórdia do nosso Deus, que continua nos sustentando com a sua mão direita fiel. Como filhos de Deus, precisamos aprender a seguir pedindo e agradecendo sempre. Esta parece ser uma prática daqueles que confiam no Senhor, tanto no passado quanto em nosso tempo. Cada uma de vocês tem uma luta específica. E cada vez que nós nos reunimos aqui nas quintas-feiras, sempre oramos por algo que para nós humanos parece impossível, mas não para o nosso Deus. O Senhor é uma das infinitas possibilidades de Deus, são aquelas causas humanas impossíveis. E hoje, de um modo muito especial, eu queria dizer a você que nos ouve hoje: o Senhor tem ouvido a sua oração e já entrou com a providência, no tempo e na hora de Deus, não no nosso. Que aquietemos os nossos corações apressados e deixemos Deus agir, e não nos admiremos com o jeito dele responder. Muitas vezes, no caminho de uma resposta de oração, vem um grande rebuliço, e aí a gente, na nossa mente pequena, limitada, a gente ousa dizer: Senhor, mas não foi isso que eu pedi. E Ele disse para nós hoje: mas tinha que ser assim, para chegar àquilo que você quer. E nós temos falado muitas vezes sobre a fé e a esperança, que devem andar juntas, formando o que chamamos de confiança ou fé em ação. Os que confiam no Senhor não são envergonhados em nenhum momento. Eu me lembro que quando começamos o culto aqui, orando pelas causas impossíveis, começamos ali no terraço. Já temos falado isso ultimamente muitas vezes, mas é importante trazer à memória aquilo que Deus fez na vida do pastor Malta, e sobretudo da libertação do alcoolismo, que para todos era absolutamente impossível. E nós começamos ali orando no terraço da casa pastoral por uma direção de Deus, e ele não participava de jeito nenhum, ficava lá dentro, e eu escolhia os cânticos que traziam um apelo à memória dele, do tempo de criança, no tempo de adolescente, na igrejinha presbiteriana lá de Águas Belas. E ele chorava e chorava e chorava, mas não chegava nem perto do terraço. E depois começou a aguar as plantas. O pessoal no terraço, e ele aguando as plantas e chorando. Até que a moça que dirigia os cânticos se entregou. E eu não sei cantar. E eu aí pedi a ele para me ajudar. Ele disse: mas eu vou morrer de chorar. Eu disse: você chora e canta e chora, não tem problema nenhum. Você fica lá atrás, ninguém vai ver você chorando. E aí ele começou, chorava e chorava e chorava e chorava sem parar.
até que chegou o dia que ele encheu o último copo de vodka no frigorífico que nós tínhamos, esperou eu chegar. Quando eu cheguei, ele olhou para mim bem sério e bravo. Você está vendo esse copo de vodka? Eu disse, estou. Aí ele veio para a porta, ele disse, é o último que você vai ver na minha mão, e jogou fora. Morreu e não bebeu mais. É assim que o nosso Deus faz. O que eu quero dizer a vocês hoje é que não desistam de investir na oração que vocês estão fazendo por alguém ou por alguma causa. O Senhor, repito, uma das infinitas possibilidades dele é aquela causa absolutamente impossível aos olhos humanos. Em Jeremias 17, 7 e 8 diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. E o Senhor está dizendo a cada uma de nós hoje: continue frutificando para a glória de Deus, porque o Senhor tem recompensa para as obras de cada um de nós. Confiar no Senhor não significa apatia ou inação, mas a certeza absoluta que cada passo dado está debaixo da excelsa vontade de Deus. Por isso que o salmista estimula seus leitores a já agradecer, mesmo antes da vitória ser visível. Que aprendamos a agir assim. Eu tenho visto muito no meio do povo de Deus determinadas posturas de determinadas pessoas que jamais vão receber aquilo que pediram, porque muitas vezes estão orando, e eu estou orando, mas a fé não abre passagem para nenhuma adversativa. Onde existe a fé, não existe mais. Existe a certeza absoluta do agir de Deus. Por causa dessa esperança viva, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6 e 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Algo tem nos chamado a atenção nos últimos tempos, cada vez que lemos a palavra de Deus: a incidência de atitudes de ações de graças naqueles que experimentaram um agir efetivo de Deus, bem como o impacto dessa gratidão no coração do Pai Celestial. E eu repito, vivemos um tempo onde as pessoas se esquecem com muita facilidade dos agires de Deus nas horas difíceis. Não há palavra mais feia do que ingratidão. Quando Jesus curou os 10 leprosos, dos quais 9 eram judeus, se admirou que só um estrangeiro, um samaritano, tivesse voltado para agradecer. Possamos render graças a Deus em meio a tudo, não é por tudo, mas é em meio a tudo. Que na sua oração você diga: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para me ensinar com essa situação tão difícil que eu estou atravessando, mas eu já rendo graças pelo teu propósito nessa situação, em nome de Jesus. Davi experimenta essa confiança viva e encerra o salmo fazendo algumas descobertas. Primeira descoberta de Davi: o Senhor é a sua força. Quem tem sido a nossa força? Em quem nós temos colocado a nossa força? Ele fortaleceu o salmista quando ele se achava sem coragem para o combate.
A luta de Davi possivelmente era contra inimigos visíveis e o Senhor o assistiu em sua fraqueza. Quantas vezes nos sentimos assim, desanimados, sem combustível celestial para continuar as nossas lutas diárias? Em Deus, somos fortalecidos para continuar a jornada. O Senhor tem sido a nossa força diante das demandas diárias, que não têm sido poucas. São muitas as dificuldades que nos cercam, no entanto, Ele tem se feito presente e precisamos declarar isso aos que estão à nossa volta. Que as nossas vitórias sejam credenciadas ao Senhor. Em Deuteronômio 8, 17 e 18, essa ideia é ratificada ali. O Senhor diz assim ao seu povo: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A nossa força, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Davi nos revela a fonte do nosso fortalecimento. E o apóstolo Paulo ordena em Efésios 6,10: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que eu estou aqui. Não na minha força, mas na força do nosso amado Pai Celestial. A segunda coisa que Davi experimenta é que o Senhor é o seu escudo. A proteção e a defesa que o salmista precisava vinha só de Deus. Assim como o Senhor é a defesa, o esconderijo de todos os que o buscam verdadeiramente. Há situações em que não nos resta saída nenhuma do ponto de vista humano. Contudo, o Senhor é a porta, Ele é a saída, Ele é a possibilidade. Jamais vi alguém recorrer a Ele com sinceridade de coração e voltar com as mãos vazias. Em terceiro lugar, no Senhor, Davi confia. Confiar é mais que simplesmente ter fé. É fé em ação, fé que espera, fé que se move, que sustenta, que alimenta e dá conforto àquele que recorreu ao Senhor. Davi sabe que do Senhor virá o seu socorro. Por isso, ele se alegra e louva o seu nome, mesmo antes da batalha. A palavra de fé precisa ser internalizada em nossos corações a fim de gerar vida em nós. Visto que fé é uma certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que ainda não são vistos, mas já são fatos no mundo espiritual. Em quarto lugar, Deus não fortaleceu apenas o salmista, mas é a força do seu povo escolhido em todas as épocas. E que hoje você não saia daqui desanimada, que você não saia daqui dizendo: Senhor, eu tenho clamado tanto, eu tenho ido tanto a essas reuniões, mas nada tem acontecido. A sua vitória está chegando, em nome de Jesus. A graça do Senhor está sendo manifesta, e aquilo que você tanto espera, o Senhor é especialista em fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O salmista aqui chama a atenção dos seus leitores para o fato de poderem contar com o Senhor sempre, em toda e qualquer situação. O mesmo Deus que agiu ali no passado, age hoje. E em quinto lugar, o Senhor é o refúgio salvador do seu ungido. Não há o que temer. Estamos escondidos em Deus. Estamos no meio de uma situação terrível, onde muitas coisas têm acontecido no meio das famílias. Atravessamos um momento, ainda estamos atravessando um momento difícil com esse vírus letal que tem dizimado muitas pessoas. O que fazer?
Tomar as medidas preventivas de higiene, sim. Mas, acima de tudo, confiar no Senhor e já agradecer pelo livramento. Esse refúgio maravilhoso está à nossa disposição. E aqui o salmista encerra o salmo com uma oração pelo povo de Deus. Ele diz no versículo 9: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. O que nós podemos aprender, tirar daqui dessa breve meditação? Primeira coisa, não importa o tamanho da situação que nos aflige, o Senhor sempre socorre os que nele se refugiam. Rendamos graças ao Senhor por isso. Segundo lugar, o Senhor é força, escudo e refúgio dos seus escolhidos em todas as épocas. Que rendamos graças ao Senhor sempre, mesmo antes do final dos combates, mesmo antes da vitória ser visualizada com os olhos humanos, que nós possamos contemplá-la com os olhos espirituais. Em terceiro lugar, os inimigos estão sempre ao derredor, nas mais diversas formas, esperando a nossa queda. Busquemos o Senhor, confiemos e esperemos nele, e rendamos graças ao Senhor. E por último, o Senhor é especialista em fazer caminhos na tormenta e transformar lamento em júbilo. Que rendamos graças ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar umas pelas outras.